Jesus já voltou no ano 70 DC? A segunda vinda gloriosa do nosso Senhor já aconteceu lá no primeiro século? Gente, eu estou passando aqui rapidinho no canal O Renovo da Palavra para responder a esta pergunta. Este daí é o tema do nosso vídeo, em forma de pergunta. Inclusive uma pergunta para lá de polêmica. Se a segunda vinda de Jesus já aconteceu no primeiro século ou ela ainda vai acontecer no futuro. Entenda a profecia, pois este daí é o nosso propósito, te ajudar a compreender esse tema tão difícil. Porém, antes de eu responder aqui esta pergunta, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom, é relevante e recomenda este vídeo para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá. Essa pergunta, ultimamente, ela está aparecendo em meio aos estudos da escatologia bíblica por causa do preterismo, principalmente o preterismo completo. Preterismo é o método de interpretação das profecias, onde os intérpretes compreendem que tudo já se cumpriu lá no passado, lá no primeiro século, precisamente até o ano 70 depois de Cristo. Os preteristas completos compreendem que o Apocalipse de João se cumpriu na guerra judaico-romana. Então eles acreditam que Jesus já voltou, os mortos já ressuscitaram, a grande tribulação já aconteceu e assim por diante. Eles são conhecidos como a escatologia já realizada, o preterismo radical. Nós somos futuristas. Compreendemos que do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, tudo ainda está no futuro. Aí nós encontramos ali a grande tribulação, encontramos a volta de Jesus, a ressurreição, o juízo final, etc. Mas vamos lá. É um debate muito interessante dentro da escatologia. Gente, quando os nossos pastores, os nossos teólogos estão estudando o sermão profético de Jesus, que é Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, os nossos pastores conseguem ver ali a queda de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Eu, como estudante da Bíblia, também vejo claramente a queda de Jerusalém. Porém, existe ali também a segunda vinda do Senhor. Mas, segundo eles, os assuntos estão tão misturados que é difícil fazermos a separação de quando se trata da queda de Jerusalém ou quando se trata do retorno glorioso do Senhor. Mas nós temos aqui uma proposta, gente, que é maravilhosa para chegarmos ao divisor de águas e assim te ajudar a compreender se Jesus já voltou na queda de Jerusalém, como advogam os preteristas, ou se ele ainda vai voltar no futuro, como advogam os futuristas, ok? A nossa proposta é o estudo minucioso de cada uma das profecias do final dos tempos. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a primeira profecia que deve se cumprir em relação ao final dos tempos? Você sabe qual é a segunda, a terceira? Enfim, a nossa proposta é que as profecias sejam colocadas em ordem cronológica, da primeira profecia
até a consumação, ok? Porém, gente, nesse vídeo aqui, para me responder se Jesus já voltou ou não no ano 70, eu não vou fazer tudo isso. Isso demanda tempo. E o meu objetivo aqui é fazer um vídeo curto, porém didático, que venha te ajudar a compreender a profecia acerca da segunda vinda de Jesus. Então, para nós ganharmos tempo, nós vamos analisar aqui a primeira profecia e depois vamos analisar a consumação, ou a última profecia, enfim, o encerramento de todas as coisas. Vamos lá? A primeira profecia de cunho apocalíptico, a primeira profecia que dá início ao final dos tempos, é Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler para você este versículo na minha Bíblia aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Olha só. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Recapitulando, esta é a primeira profecia no cumprimento ou na ordem cronológica das profecias, até a consumação. Gente, converse com o seu professor de preterismo, você que gosta do preterismo, converse com aquele amigo seu que é preterista, ou até de outros segmentos aí de interpretação profética. Faça a seguinte pergunta: onde está no livro de Apocalipse a profecia de Malaquias, que eu acabei de ler para vocês? Capítulo de número 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pergunte para o seu professor. Só existe uma resposta. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11. É até bastante conhecido esse texto. O versículo é o de número 6. Observe que a pergunta que precisa ser respondida pelos preteristas de qualquer segmento, principalmente os radicais, é onde está no livro de Apocalipse a profecia de Malaquias. Isso porque, gente, o Apocalipse contém em si todas as profecias do final dos tempos. Claro que Malaquias, falando sobre a vinda do profeta Elias, não ficaria de fora. Apocalipse capítulo 11 tem aquele texto sobre as duas testemunhas. Não vamos focar a nossa atenção aqui na testemunha número 2, mas só na testemunha número 1. Inclusive eu tenho um outro vídeo onde eu trabalho com as duas testemunhas. Eu vou subir para você no final dessa tela, porque eu explico também a origem e o cumprimento da profecia, sobre qual profecia o Apocalipse está se referindo. Mas vamos lá. Apocalipse 11, verso 6. Estas, ou seja, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Aqui está Malaquias capítulo 4, versículo 5, onde o profeta disse que haveria de ser enviado o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. No livro de Apocalipse, a profecia de Malaquias está 100% relacionada com a testemunha número 1.
Então nós já temos aqui um grande problema para o preterismo completo. Jesus voltou no ano 70 ou ele está no futuro? Sabe por que nós temos um grande problema? É porque a profecia de Malaquias, nas palavras de Jesus, eu vou ler para você agora, aparece em Mateus capítulo 17, versículos 11 e 12. E já vou te dar uma explicação muito profunda a respeito da profecia de Malaquias, tá ok? Mateus capítulo 17, versos 11 e 12. Observe bem o que Jesus falou. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Parou um pouquinho. Deixa eu te explicar agora a relação dos dois textos. Apocalipse, capítulo 11, verso 6, está falando sobre a testemunha número 1, que é o cumprimento de Malaquias, capítulo 4, verso 5. A vinda do profeta Elias. Gente, a profecia já havia se cumprido por volta ali do ano 27 depois de Cristo, em João Batista, conforme eu acabei de te explicar. Então, Elias veio no primeiro século, sendo ali representado pelo profeta João Batista. Mas a mesma profecia de Malaquias, ela aparece novamente dentro do livro de Apocalipse, porque ela vai trazer Elias outra vez. Claro que não é o profeta Elias em pessoa, mas é um ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Elias, que Batista já tinha exercido no primeiro século. Então vamos pontuar alguns detalhes importantes aqui. É uma só profecia. Pergunte ao seu professor, ao seu amigo que estuda escatologia, sendo preterista ou não, onde está no Apocalipse a profecia de Malaquias. Gente, é uma só profecia, um só ministério de Elias, porém, teve um cumprimento no ano 27, primeiro século, em João Batista, e a mesma profecia está dentro do Apocalipse para tornar a se cumprir. É impossível, é até bizarro, alguém querer pegar a testemunha número 1 e dizer que ela foi João Batista. Isso é bizarro. Mas nós temos consciência que é a mesma profecia. Então você tem uma só profecia, o único ministério de Elias, mas você tem duas entidades. João Batista, lá no primeiro século no passado, e a testemunha número 1, que vai ser uma pessoa, dentro do livro de Apocalipse e estar no futuro. Essas duas entidades concordam entre si numa só realidade, que é a vinda do profeta Elias. Eu às vezes até brinco aqui no canal, fazendo uma ilustração, quando eu falo sobre o reflexo do espelho. Lembra que eu já falei sobre isso aqui no canal? Se uma pessoa entrar em um quarto e se olhar no espelho, tem quantas pessoas dentro do quarto? Só existe uma pessoa. Mas tem o reflexo dela dentro do espelho.
Então você tem duas entidades que concordam entre si numa só realidade: passado e futuro. Você pode observar que está batendo tudo certinho a respeito da vinda de Elias. Ok? Então esse daí é o primeiro passo para nós respondermos a pergunta: Jesus já veio no ano 70, no primeiro século, ou ainda ele vai vir? Eu estou mostrando, comentei, a primeira profecia do final dos tempos. Mas como eu não vou fazer aqui a relação de tudo na sua devida ordem cronológica, eu tenho até outros vídeos aqui no canal onde eu falo, eu vou agora te levar até a consumação, tá ok? O que de fato aconteceu no primeiro século e o que de fato está dentro do livro de Apocalipse. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 22. Diz assim o versículo 20: Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aqui foi a queda de Jerusalém no ano 70, que aconteceu no primeiro século. Este exército aqui, gente, não é o exército do anticristo que vai vir no futuro. Esse exército foi o exército de César Nero. Volte a sua atenção comigo para o versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Os juízos de Deus lá no Pentateuco e os juízos de Deus contidos nos profetas. Isso aqui é a consumação. Jesus pegou as profecias, que eu já falei que seria bom nós botarmos em ordem cronológica. Ele canalizou todas as profecias aqui para o cerco de Jerusalém. Da mesma forma como a primeira profecia acerca do final dos tempos teve o seu cumprimento em João Batista, agora nós estamos vendo a consumação, o fim de todas as coisas, a queda do templo e a destruição da cidade. Mas você observa junto comigo que João Batista não foi jamais a testemunha lá do capítulo 11 de Apocalipse, verso 6. João Batista estava no primeiro século, ele representou a testemunha. Quando a profecia de Malaquias se repete dentro do livro de Apocalipse, o ministério de João Batista, que veio no poder e na virtude de Elias, foi um ministério representativo que só estava apontando para o ápice da profecia de Malaquias, que vai ser com a testemunha número 1. Assim como João Batista representou a testemunha número 1, gente, o Elias que havia de vir, todos os personagens bíblicos, os personagens históricos que estão dentro do primeiro século, eles estão dentro da condição representativa, até chegar na consumação, que é aqui o coração do preterismo, onde eles entendem que tudo acabou no ano 70, mas acabou na condição representativa. Agora, para terminar o nosso vídeo, para você ver como um reflexo no espelho, a questão se Jesus voltou ou não, eu quero te fazer uma pergunta. Onde está no livro de Apocalipse
a profecia da segunda vinda de Jesus. Onde está no Apocalipse a profecia da consumação, que é o fim de todas as coisas. Eu vou ler para você esse texto, tá ok? Apocalipse, capítulo 10, versículo de número 7. Observe bem a leitura deste versículo. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A volta de Jesus no Apocalipse está na sétima trombeta. Ele vai voltar quando a sétima trombeta tocar. No toque da sétima trombeta, conforme eu já li para vocês, todos os profetas estão se cumprindo. Os profetas do Antigo Testamento, veterotestamentários, e Jesus de Nazaré. Eu vou ler mais uma vez para você aqui o versículo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então você tem a consumação no primeiro século, você tem a consumação dentro do livro do Apocalipse. Você tem a profecia da segunda vinda de Jesus. Quando você compara com a profecia da vinda de Elias, que foi a primeira que se cumpriu, você começa a entender agora o que está acontecendo dentro da escatologia. Gente, João Batista representou a primeira testemunha. No que diz respeito à volta de Jesus, o exército romano, de Lucas 21:20, por estar cumprindo os desígnios de Cristo, ele representou o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele representou Jesus na questão do cerco de Jerusalém, trazendo juízo contra os judeus impenitentes. A mesma profecia da segunda vinda de Jesus, a semelhança da profecia de Malaquias, que é uma só, a mesma profecia vai se cumprir no futuro, e neste caso é o próprio Jesus que vai vir para trazer o seu juízo na sua parousia. Você pode observar que é uma só profecia, é uma só grande tribulação. Assim como no caso de Malaquias, na vinda do profeta Elias, uma só profecia, um só ministério de Elias. Na consumação, uma só profecia, uma só grande tribulação, com duas entidades. O exército romano no passado e o próprio Senhor Jesus no futuro. Essas duas entidades concordam entre si em uma só realidade, que é o final dos tempos. Eu espero ter conseguido assim te ajudar a compreender esse tema tão polêmico dentro da escatologia. E a resposta mais clara e direta sobre a nossa pergunta-tema, se Jesus já voltou ou não no ano 70, a resposta, gente, é que Jesus não voltou ainda, mas ele foi representado pelo exército romano, tem o mesmo valor, o mesmo peso da vinda dele, que vai acontecer no futuro, de igual modo com a profecia número 1, a primeira que se cumpriu, onde João Batista, representando a testemunha, tem o mesmo valor, porque é o mesmo ministério de Elias, é a mesma profecia de Malaquias. Então, na consumação, a queda de Jerusalém, no ano 70, onde o exército romano representou o Filho do Homem, só está apontando para a vinda futura do Senhor. Gente, os parciais preteristas, eles sabem disso. Tanto é que eles defendem
uma segunda vinda corpórea de Jesus no futuro. Eles até usam um termo interessante dentro da escatologia, que no primeiro século foi a vinda de Jesus em julgamento contra Jerusalém. Mas eles sabem que no futuro ele vai retornar em pessoa. É exatamente isso. Mas os parciais preteristas só pecam um pouco por eles não reconhecerem que não é só essa profecia, mas todo o quadro profético, ele funciona desta maneira. As profecias tiveram cumprimento no primeiro século e se repetem dentro do livro de Apocalipse, porque cabe ao Apocalipse trazer o ápice das profecias. No primeiro século não foi o ápice, ainda está no futuro, e o Senhor Jesus, com certeza, ele voltará. Tá ok? Eu vou subir para vocês agora o outro vídeo onde eu tratei sobre as duas testemunhas e alinhei a profecia. Vale a pena você conferir. No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.